A aliança perigosa. Como a extrema-direita usa a fé para controlar a sociedade. Olá, seja bem-vindo, eu sou Cid Vieira. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E hoje vamos falar sobre uma aliança que desperta preocupações e lembranças de um passado sombrio. O uso das igrejas como plataforma política. Uma estratégia que já vimos antes, mas que agora volta em uma nova roupagem, mas com isso impacta a democracia, as liberdades e o nosso futuro. Fique até o final para entender a dimensão dessa aliança entre política e a fé e o que isso significa para a nossa sociedade. Vou fazer um contexto histórico para você entender essa questão. Precisamos olhar para o passado. Na Alemanha do século passado, sob o nazismo, grupos protestantes foram usados como plataformas para legitimar uma agenda de dominação através de discursos de união e patriotismo. O regime nazista encontrou apoio em uma parte da igreja protestante, uma grande parte da igreja protestante. Líderes religiosos ecoaram o discurso de ódio e exclusão, e quem se opunha era taxado como inimigo do Estado e, pior ainda, inimigo da fé. Era tudo ou nada. Naquele tempo, o apoio às igrejas, a esses regimes autoritários, oferecia apenas uma aparência de moralidade e justiça a políticas de opressão. As igrejas se tornaram cúmplices de um regime que acabaria causando um dos maiores desastres humanos da história. Voltando para o contexto atual, hoje são utilizadas as igrejas neopentecostais, que a extrema-direita tenta se apropriar. Hoje, décadas depois, vemos um cenário que, para muitos, lembra o passado. O avanço dos movimentos de extrema-direita em diversos países, incluindo o Brasil, os Estados Unidos e até as nações europeias e até a própria Alemanha, que tem um aliado significativo, as novas roupas neopentecostais. Essas igrejas cresceram a uma velocidade impressionante, não há de se negar isso, principalmente em regiões economicamente vulneráveis, onde o apoio psicológico, emocional e até material oferecido é visto como um grande suporte em meio às dificuldades. Mas por trás dessa atuação social existe um braço político poderoso, que são movimentos de extrema direita. Eles perceberam que essas melhorias alcançaram milhões de pessoas e seria de fácil domínio, e daí passaram a usar essa influência para promover a sua agenda política, que se esconde sob a defesa de valores tradicionais e do combate à corrupção, mas que na verdade eles não combatem a corrupção e muito menos valores tradicionais. Entra aqui no nosso canal que temos vídeos a respeito disso. A manipulação da fé para fins políticos. Com isso, o discurso religioso começa a ser distorcido e vemos líderes neopentecostais promovendo ideias ultras conservadoras para legitimar essas políticas que muitas vezes caminham na direção contrárias aos próprios ensinamentos da fé cristã, que prega o amor, o acolhimento e a compaixão. A extrema-direita se vale dessa conexão emocional e espiritual para convencer a sua fé de que certas pautas políticas, como o combate aos direitos de minorias, a persistência da segurança pública e até mesmo, e com isso vem junto o autoritarismo, dizendo que são vontade divinas. Para eles, questionar essas políticas seria, de certa forma, questionar a própria fé. Esse tipo de manipulação é altamente eficaz, porque já houve no passado e volta a acontecer no presente, que envolve o fiel em algo sagrado e pessoal, transformando o apoio político em um dever espiritual. E há também o uso de uma ideia de um inimigo comum, seja o comunismo, que não existe, mas é utilizado, seja uma questão de gênero, como a ideologia de gênero, que também tem vídeo aqui sobre isso, ou qualquer outro tema
que cause polêmica. Esses líderes criam um vilão e a narrativa da luta do bem contra o mal. Todos que não concordam com eles representam o mal. Isso já foi utilizado no passado, tanto na Itália como na Alemanha, e na Itália de Mussolini como na Alemanha de Hitler. E essa luta se estabelece com mais força ainda. Os efeitos na sociedade e na democracia. Mas quais seriam as consequências disso? Primeiro, temos uma sociedade cada vez mais dividida, onde a oposição a certos líderes ou ideias é vista não apenas como uma discordância política, mas como uma frente à própria religião. Então, se cria um ambiente de intolerância e polarização. Em segundo lugar, essa aliança política e religião enfraquece a democracia. Porque quando se usa a religião, se inibe o debate e a pluralidade de ideias. Aqueles que discordam se tornam inimigos do país e da fé e passam a ser atacados e marginalizados pelos chamados cidadãos de bem, que são os donos da verdade. É importante lembrar que, historicamente, regimes autoritários se alimentam dessa divisão e desse apoio cego, quando o poder político se une a um religioso. A vigilância da sociedade diminui com isso, porque as ações do governo passam a ser vistas como algo abençoado, imune a críticas. Então, tem tudo para dar errado, ou tem tudo para virar um Estado autoritário e teocrático, que é esse poder que a extrema-direita busca no mundo inteiro. Exemplos práticos aqui. No Brasil, por exemplo, líderes políticos que pregam valores ultraconservadores costumam ter um forte apoio nessas roupas. Temas como o combate à corrupção, a segurança pública e o conservadorismo nos costumes são colocados em um pedestal. E a partir daí, qualquer ação para atingir esses fins passa a ser considerado moralmente aceitável, mesmo que viole direitos e liberdades. E nos Estados Unidos, o apoio a líderes de extrema direita entre evangélicos é evidente. Donald Trump, agora eleito, apesar de suas ações e discursos muitas vezes contrários aos princípios cristãos, foi apoiado por muitos líderes religiosos que o enxergaram como uma ferramenta divina, olha só, para preservar o país dos inimigos da fé e da nação. Mas será que essas ações realmente representam os valores cristãos? Ou será que vocês estarão utilizando a religião como uma ferramenta de controle social apenas? Mas e o que podemos fazer? É essencial que a sociedade esteja sempre atenta a esses movimentos. Precisamos diferenciar o que é fé do que é manipulação política e entender que usar a religião para implicações políticas autoritárias e discriminatórias é um risco sério à democracia e aos direitos humanos. A responsabilidade também é nossa, de todos nós, de questionar e não aceitar o que nós é dito como verdade absoluta, só porque vem de um líder religioso. Às vezes ele está apenas manipulando, ou às vezes ele quer apenas te manipular. A fé pode e deve ser um espaço de acolhimento e solidariedade, mas nunca um instrumento de opressão ou de controle social. Para encerrarmos esse vídeo, esse é o momento de se perguntar: será que estamos conscientes do papel da religião em nossa sociedade? Será que estamos atentos aos limites entre espiritual e político? Precisamos entender que uma fé sincera não compactua com a opressão e que devemos sempre resistir a qualquer forma de manipulação, por mais sedutora e sagrada que pareça. Se você concorda ou discorda, deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que possam refletir sobre essa questão importante. Vamos juntos construir uma sociedade mais justa e consciente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!